Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história do contato dos povos Carajá com outros grupos indígenas. Muito bem, os Carajá do Norte, eles tiveram contatos históricos com diversos grupos, Kayapó e outros grupos, como Xiquiri, Metuxiri, e os atualmente extintos Irã Anhaire, de Pau d'Arco, Timbira, sobretudo os Apinaié e Acrean, Xerente, principalmente no século XIX. No século XIX, falando sobre este século especificamente, essas relações eram geralmente conflituosas, com exceção de alianças de duração limitada com o xerente contra as guarnições militares, principalmente em função da alteração da localização dos grupos indígenas devido à chegada da colonização. Há indícios seguros, no entanto, que nos séculos anteriores houve considerável intercâmbio social, principalmente com os grupos Kayapó, dentre os quais os Xiquiri, que ainda praticam rituais aprendidos com os Carajá do Norte, e os Metuxiri, que conservam inúmeras peças de sua cultura material, principalmente cestos e plumárias, também importados dos Carajá do Norte. De acordo com o antropólogo Terence Turner, os Metuxiri referem-se aos Carajá do Norte como uma espécie de cultura-mãe, o que remete à profundidade dos contatos que esses grupos indígenas tiveram. Ainda no século XIX, mantiveram relações quase sempre conflituosas com os Tapinaré, grupo de língua tupi-guarani, quando estes se deslocaram em áreas marginais ao Baixo Araguaia, no seu movimento rumo ao sul. Em se tratando da história do contato desses povos com a sociedade brasileira, é provável que os Carajá do Norte tenham sofrido ataques de expedições escravagistas oriundas de São Paulo no período colonial, mas não eram seu alvo preferencial. Chegaram ao início do século XIX relativamente preservados e considerados como o mais numeroso dos grupos Carajá. Seu contato com brancos se restringia apenas a traficantes, missionários e aventureiros que atingiam o Baixo Araguaia pelo Pará. Durante o governo de Fernando Delgado, uma delegação dos Carajá do Norte esteve na sede da capitania de Goiás, manifestando o desejo de serem aldeados. O governador, no entanto, não teria dado a menor importância, uma vez que nesse período os aldeamentos governamentais estavam em completo abandono no estado de Goiás. Talvez a razão para o envio de missionários fosse mais o desejo de arranjar uma forma de convivência com os colonos e guarnições militares que se instalavam no Baixo Araguaia, do que necessariamente o desejo de se transferirem para os aldeamentos reais, que, aliás, deveriam conhecer graças aos demais grupos Carajá que neles viveram. Seja como for, as tentativas feitas pelos Carajá do Norte de normalizar suas relações com a sociedade brasileira acabaram não sendo consideradas. No ano de 1813, iniciavam-se os conflitos desse grupo com as guarnições militares que durariam até o final do século. Nesse ano, aliados a grupos Akiwen,
provavelmente Xerente, arrasaram o presídio de Santa Maria. A partir da segunda metade do século, amiudaram-se ataques dos Carajá do Norte às guarnições militares dos Martírios e Santa Maria, principalmente. Foram também registrados choques armados na missão de Xambioás, onde um missionário capuchinho teria comandado a ação repressiva do destacamento ali estacionado, que teria causado a morte de cerca de 30 indígenas. A maioria dos ataques dos Carajá do Norte foi dirigida contra os militares, por meio dos quais se tentou afirmar a presença brasileira no Baixo Araguaia. Presídios, acampamentos, destacamentos e embarcações militares, mesmo sob forte escolta. Os núcleos pioneiros não militares, em função de sua fragilidade frente à relativamente numerosa população indígena, certamente não adotaram um comportamento declaradamente hostil perante os indígenas. Nos últimos anos do século XIX e primeiras décadas do século XX, os Carajá do Norte sofreram enormes perdas populacionais, devido principalmente a doenças, e numa escala um pouco menor, a choques armados com as guarnições militares. Finalmente deixaram de se apresentar como um obstáculo à navegação e ao estabelecimento de núcleos pioneiros no Baixo Araguaia. Ironicamente, os planos para a navegação e colonização já se encontravam abandonados. A principal consequência da política agressiva adotada em relação a eles é o deserto populacional existente nos dias de hoje no Baixo Araguaia, resultado da extinção das aldeias desses povos. Estas atualmente encontram-se separadas por mais de 250 quilômetros do rio da mais próxima aldeia, Carajá. Nas 4 primeiras décadas do século XX, os Carajá do Norte viviam em cerca de 8 aldeias, pelo menos, ocupadas basicamente no inverno, de novembro a março, época em que se dedicavam às atividades agrícolas. No restante do ano, eles viviam nas praias, explorando o rio e se relacionando com grupos de Carajá meridionais que viviam dispersos e que futuramente formariam as aldeias Carajá, Macaúba, Largo Grande e Ajavé de Canoano, com outros grupos indígenas, basicamente Caiapó, e com a população regional. Os pequenos grupos familiares dispersos experimentavam já nesse período intensa perda de população, causada pela irrupção violenta de doenças importadas da população regional e pela inexistência de apoio por parte do sistema de proteção ao indígena ou de missões religiosas. No período de 1940 a 1950, ou melhor, Serviço de Proteção ao Indígena, mas um órgão que estava aí atuando em benefício dos povos originários. No período de 1940 a 1950, com o objetivo de fundar um posto, o representante do Serviço de Proteção Indígena dirigiu-se à aldeia Cabiriri. Como o porto da aldeia era inadequado para a atracagem de barcos, na época, a única possibilidade de ligação com núcleos regionais, ele conseguiu que os Carajá do Norte mudassem para o local onde atualmente se localiza o PI Xambioá.
Depois da mudança e instalação do posto, posto indígena, o Serviço de Proteção ao Indígena procurou reunir os habitantes das demais aldeias e as famílias que viviam em contato com os regionais ribeirinhos, com o objetivo de tornar sedentária essa população que vivia em frequente deslocamento e assim viabilizar o trabalho assistencialista. Assim ficaria mais fácil. Foram construídas casas, grandes roças foram abertas e ainda foi instalada uma olaria para a fabricação de telhas. Esse primeiro aldeamento, formado pela reunião dos habitantes de diversos grupos locais, acabou tendo curta duração. Devido a brigas e dissensões internas, seus habitantes acabaram se dispersando. Nessa época, os Carajá do Norte se achavam expostos à influência das regiões que percorriam o Baixo e Médio Araguaia e que vendiam-lhe peixe fresco e salgado, principalmente as mantas de pirarucu salgado, além de couros de diversos animais. Sobretudo felinos e lontras. Em troca, recebiam, entre outras coisas, a cachaça. Os conflitos e tensões, evitados por meio de circulação de indivíduos e famílias por diversas aldeias, eclodiram de forma violenta quando seus habitantes foram reunidos e sujeitos ao convívio cotidiano. Vivendo anteriormente em unidades locais politicamente autônomas, os diversos grupos Carajá do Norte passaram a uma situação radicalmente diferente. Diversas lideranças, juntamente com seus segmentos familiares, tiveram que se acomodar e aceitar o convívio e a autoridade do escolhido pelo Serviço de Proteção ao Indígena. As numerosas brigas e discussões acabaram sendo agravadas pela introdução do consumo rotineiro do álcool. A situação interna da aldeia recém-formada deteriorou-se rapidamente, forçando a dispersão de seus habitantes e o retorno aos locais onde viviam anteriormente. Também concorreu para essa dispersão a desativação do posto e o fim da assistência que prestava. Já no início da década de 1950, além de retornarem aos locais que habitavam até o começo da década anterior, diversas famílias passaram a conviver com regionais, instalando-se nas proximidades de núcleos ribeirinhos. Contrariaram as primeiras uniões matrimoniais com membros da população regional que não deixaram descendentes. Continuaram a ocorrer numerosas mortes devido a doenças e também à inexistência de cuidados médicos. Em meados da década de 1950, fez-se a segunda tentativa de implantação do sistema de proteção ao índio, ou indígena. Seus funcionários dirigiram-se a todos os locais onde viviam os remanescentes dos Carajás do Norte, convencendo-os a se reunir. Nessa época foram contraídas 14 uniões com pessoas da região. Já no ano de 1982, viviam na aldeia 9 regionais, 5 homens e 4 mulheres, casados com Carajá do Norte. A essa população juntou-se em 1980 um grupo de aproximadamente 20 Guarani-Embiá, vindos do Mato Grosso do Sul e provavelmente do Paraguai, 3 dos quais se casaram com Carajá do Norte. Poucas uniões se deram com Carajá
e Javaé, devido à distância de suas aldeias. Foi a incorporação dos regionais e dos Guarani que acabou permitindo a recuperação populacional, impedindo sua extinção física na década de 1960, quando os Carajá do Norte foram reduzidos a apenas 40 pessoas, devido à irrupção violenta de diversos tipos de moléstias, do alcoolismo e lutas internas. O estabelecimento de uma assistência médica regular e a definitiva fixação dos Carajás junto ao posto para facilitar tratamentos também tiveram efeito positivo na recuperação populacional, conseguindo assim, no final da década de 1960, deter o efeito devastador das epidemias. Durante os anos de 1970, a infraestrutura da FUNAI junto ao grupo foi ampliada com a construção de casas para o posto. Envio de alguns membros do grupo para serem treinados como monitores bilíngues, atendentes de enfermagem, entre outras atividades. Depois de estabelecimentos na área que lhes foi destinada, a mesma sofreu diversas tentativas de invasão por parte de fazendeiros vizinhos e os Carajá do Norte envolveram-se em negócios com madeira existente no interior da terra indígena. Já no ano de 1985, por motivos de política interna, um grupo de dissidentes acabou fundando a aldeia Curerri, 6 quilômetros a Jusante. Então, gostaram do conteúdo? Então, curtam o vídeo, se inscreva no canal e me siga para terem acesso a mais conteúdos como esse. Tchau, tchau, até mais.